Oi, meu nome é Nicolas Mamoni, eu sou da Faculdade Unicesumar do Polo de Guararapes, São Paulo, uma RA 2219-2605 e sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Guararapes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as fake news, que são notícias falsas que se espalham no Instagram, no WhatsApp, Telegram e outras redes sociais, mas a gente vai focar um pouquinho agora sobre o Telegram e o WhatsApp. Antes da gente entrar para falar sobre as fake news, vamos falar um pouquinho sobre como que a Bíblia aborda a questão da verdade e da mentira, e falando alguns versículos e algumas referências bíblicas para embasar um pouquinho mais sobre aquilo que nós vamos falar aqui. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a mentira. E um dos textos que eu quero que vocês abram é 1 Samuel 15:29, que diz assim: Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Então, assim como Deus não mente, nós também não devemos mentir, porque nós seguimos esse Deus e queremos ser santo como Ele. Um outro texto importante é João 8:44, que vai dizer assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então a gente percebe nesse texto que quem é o pai da mentira não é Deus, que fala sempre a verdade, pois não pode mentir, mas sim o diabo, que ele é o pai, ele que deu princípio à mentira, ele que começou isso. Então, se nós queremos seguir a Deus, nós não podemos seguir o diabo, que é o pai da mentira. Nós não podemos nem devemos mentir. Outro texto importante que vamos ter que ler também é Levítico 19:11, que vai dizer o seguinte: Não furte, não minta, não engane uns aos outros. Então a gente vai perceber que existe uma ordem expressa de Deus para que não haja mentira nem engano entre os irmãos e entre as pessoas. Então, que você seja assim também, obedecendo a Deus nesse mandamento dele de não mentir nem enganar. Então, agora que nós já vimos a questão da mentira, vamos falar um pouquinho sobre a verdade na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a verdade? Então, o primeiro texto que eu queria que vocês abrissem é Provérbios 12:22, que vai dizer o seguinte: O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, nesse texto, a gente vai perceber que Deus odeia os lábios mentirosos, mas Ele tem prazer naqueles que falam a verdade e vivem pela verdade. Sejamos assim também. Em João 8:32, nós também vemos uma passagem muito importante para essa questão da verdade. Essa passagem diz o seguinte, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade, a liberdade real está em vivermos aquilo que é a verdade, coisas que sabemos que estão certas, que estão essas informações corretas, que nós verificamos e sabemos que são corretas e justas. Um último texto para a gente encerrar essa questão da verdade é Efésios 6:14, que vai dizer assim: Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Nós percebemos que ao falar da armadura de Deus, a armadura que vai revestir o ser humano de proteção, a verdade está no meio dela. Ou seja, a verdade também nos protege de coisas ruins que podem nos acontecer. A armadura dada por Deus envolve a verdade. Então que a verdade possa estar nos cingindo, estar nos vestindo para que nós sejamos protegidos por Deus. Então a verdade é um meio de proteção dado por Deus. Então nós devemos andar na verdade e em verdade para que nós sejamos protegidos do mal. Agora que nós falamos um pouquinho sobre a verdade e a mentira nas Escrituras, vamos falar um pouquinho sobre como que o diabo usa meias verdades para tentar nos enganar e nos induzir ao erro. Então, para falar sobre isso, eu queria que vocês abrissem Mateus, no capítulo 4, onde Jesus foi tentado no deserto. Então, nessa passagem, Mateus 4, versículo 3, nós vamos perceber o seguinte: O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui, nós percebemos que o diabo usa meias verdades com Jesus. Jesus era o Filho de Deus, ele tinha o poder de transformar pedras em pães se ele quisesse. Só que a missão dele não era fazer aquilo, a missão dele era sustentar aquele jejum, era permanecer firme naquele propósito. Então, o diabo usou uma meia-verdade para tentar induzir Jesus ao pecado, à tentação. Mas Jesus retribui e fala para o diabo as verdades bíblicas e retruca o diabo. E da mesma maneira nós devemos usar a palavra e a verdade para retrucar as mentiras e os meios enganos que o diabo tenta usar na nossa vida. Nós percebemos essa mesma questão do diabo tentar usar meias verdades no próxima passagem ali, que vai falar sobre mais uma tentação que o diabo tentou impor a Jesus, em Mateus 4:6, que diz assim: Se és o Filho de Deus,
joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Nós sabemos que os anjos protegiam Jesus, e Jesus tinha autoridade sobre eles. Mas ao mesmo tempo, Jesus sabia que tentar o Pai dessa maneira, de se jogar num lugar, era errado. Então ele não o fez, mesmo que fosse uma meia verdade a questão, mesmo que fosse verdade a questão dele ser o Filho de Deus e ser protegido por anjos. Mas isso não fazia com que Jesus tivesse que se jogar dali para provar algo ao diabo, para tentar a Deus. Então, por causa da missão dele, do propósito dele, daquilo que ele sabia que ele tinha que fazer, ele não usou essas meias verdades para tentar justificar algum erro, algum pecado, mas ele retrucou essa meia verdade com a verdade completa da palavra de Deus, como ele sempre fez. Então, da mesma maneira que Jesus agia, nós devemos agir também. Então, Satanás, o diabo, vai tentar colocar, por meio das fake news, por meio das notícias falsas, meias verdades para tentar mascarar uma mentira. E isso vai fazer com que você possa talvez acreditar em alguma mentira que você vê pelas redes sociais, na internet, no WhatsApp, no Telegram. Mas que você esteja vacinado contra isso, sabendo que o diabo é sujo, ele tenta usar meias verdades para tentar te induzir a acreditar em algo que é mentira, que é falso. Então, já que nós já falamos sobre a questão da verdade, da mentira, sobre como o diabo usa meias verdades para tentar nos enganar, vamos falar como descobrir se há alguma notícia que nós vemos no WhatsApp, no Telegram, é uma fake news. O primeiro ponto é você desconfiar de mensagens que são enviadas para muitas pessoas. Quando nós vemos lá no Telegram, no WhatsApp, que uma mensagem foi encaminhada, ou a mensagem foi muito enviada por muitas pessoas, nós devemos desconfiar que aquilo pode sim ser uma fake news. Porque quando se passa de muitas pessoas para muitas outras pessoas, isso vai se perdendo a real mensagem que a pessoa queria passar. Ou às vezes a pessoa já queria enganar desde o começo, aquilo foi repassado várias vezes. Então, quando uma coisa é repassada muitas vezes, uma corrente que as pessoas costumam dizer, isso pode ser um indicativo que aquilo é uma fake news. O segundo ponto, avalie a fonte. De onde veio essa notícia? Essa notícia veio de uma fonte confiável? Quem que disse essa notícia? Quem falou? De onde que veio? Então, ficamos atentos, nós devemos ficar atentos com relação às fontes de onde essa notícia veio. Em terceiro lugar, avalie a estrutura do texto. Como assim? Muitas vezes a fake news vem com erros de português, erros de pontuação, erros de gramática, erros de pronúncia, de muitas vírgulas. Então, normalmente, a formatação do texto, a maneira com que o texto vem escrito, já fala que é uma fake news ou não. Porque normalmente pessoas sérias escrevem bem, escrevem corretamente. E pessoas que querem propagar notícias falsas, muitas vezes escrevem de maneira muito errônea, errada. Então, preste atenção nisso também. Outra coisa que é necessária é quando você vê uma notícia, não acredite nela rapidamente. Antes, vá pesquisar em outros sites de notícias, ver se aquela notícia é realmente confirmada em outros lugares que são importantes, que são renomados, que são lugares que sempre propagam boas notícias, notícias corretas, notícias verdadeiras. Então vá buscar para ver se aquela notícia é realmente verdadeira. E o último ponto, só propague ou compartilhe uma notícia quando ela realmente for uma notícia verdadeira. Ou seja, depois que você checou todos esses pontos, você procurou saber se é realmente verdadeiro, se é realmente uma coisa certa, aí sim você vai e compartilha a notícia. Porque se você compartilhar sem saber, você é responsável também por propagar alguma coisa falsa. Você é responsável por não checar e mandar notícias falsas para outras pessoas. Então, como nós combatemos as fake news? Então, a primeira maneira de a gente lidar com isso é nós firmarmos um compromisso com a verdade. A Bíblia defende que nós devemos buscar a verdade a qualquer custo. A verdade é central na palavra de Deus. Então, você precisa ter um compromisso consigo mesmo, de sempre buscar a verdade acima de qualquer coisa. Você viu uma notícia, você vai pesquisar para ver se aquilo é correto, você analisa para ver se aquilo realmente é uma coisa verdadeira. Então, caso você descubra que há alguma informação falsa naquilo que você está lendo, aquilo que foi repassado muitas vezes, ou aquilo que você mesmo já repassou, se retrate ou fale para aquela pessoa que repassou a mensagem para você que aquilo é uma fake news, que aquilo é uma mensagem falsa. E eu deixo aqui um versículo de 1 Coríntios 13:6, que diz o seguinte: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Mas se nós queremos amar nossos irmãos da maneira mais pura e correta possível, nós devemos nos alegrar com a verdade.